É impressionante e revoltante como que a análise de certos jornalistas muda completamente de acordo com o time colocado em questão. E eu tô aqui para falar das opiniões, na verdade um monte que eu vi na mídia aí, principalmente com Arnaldo Ribeiro e Mauro César Pereira, né? Já virou até repetitivo falar do Mauro César Pereira, mas é impressionante como essas opiniões estão cada vez mais bizarras. Em suas colunas nos jornais, né, na UOL, eu vi tanto o Mauro César quanto o Arnaldo falando assim como o Corinthians tem montado um time de velhos e como isso parece irresponsável, já que será uma equipe para um prazo curto de tempo. E eu queria dizer que não é bem assim. A estratégia do Corinthians pode dar certo, pode não dar, mas ela não indica exatamente para a formação de um time de velhos. E eu vou te explicar o porquê. Primeiro, se a gente olhar no elenco do Corinthians, o time tem vários no elenco, tá? O time titular, de fato, com Juliano, Renato Augusto, Fagner, Gil, Cássio, William, realmente é um time envelhecido. E é um time que vai ter que gerir essas idades com muitos campeonatos, pensando em poupar aqui e ali, escolher determinados jogos. Isso é verdade, tá? Mas na estratégia geral de elenco, o Corinthians tem muitos jovens. A gente tem ali João Vitor já é titular, Raul Gustavo na reserva, Matheus Donelli, Carlos Miguel pro gol. Pra volância a gente tem Xavier, Rony, tem o Guilherme Biro que deve subir, o Reginaldo, Lucas Piton. No ataque o Corinthians pode trazer o Felipe, tem o Gustavo Mantuan, tem o Mosquito que é jovem, o Roger Guedes é jovem, o Gabriel Pereira é jovem. Então assim, o Corinthians vai ter um time titular um pouco mais envelhecido, é verdade, acima dos 30 anos de idade. Só que na montagem e concepção de elenco, o Corinthians tem muitos jovens. E aí é que eu acho que esses jornalistas se contradizem. Por quê? Eu lembro de ter visto muita gente, quando fala do caso Lulinha, que coloca como um dos principais motivos do Lulinha não ter dado certo no futebol, é que ele foi alçado em 2007 em um time do Corinthians que não tinha jogador e precisava vencer. E muita gente argumenta que você colocar um jogador da base nessas condições pode queimar o jogador. Então assim, qual que é o certo? Quando você não tem condições financeiras, você coloca a base e queima os jogadores colocando uma responsabilidade gigantesca em cima de meninos? Ou o certo é você mesclar com os mais velhos? Na minha opinião, o caminho mais certo é exatamente você colocar jogadores mais velhos e mesclar ele com os jogadores da base, indo colocando os meninos aos poucos. Você colocar nas costas de Rony, de Xavier, de Gabriel Pereira, decidir uma Libertadores como o Corinthians vai jogar em 2022, não é muito mais pesado que você lançar os meninos aos poucos, casados, combinados com outros jogadores mais velhos e experientes, inclusive com história no Corinthians? É melhor uma eliminação cair nas costas do Gil, do Renato Augusto ou do Raul Gustavo? E nessa mesma matéria horrível do Mauro César, ele coloca como uma responsabilidade financeira, né? Mas assim, o Corinthians deixou claro que, ao meu ver, que pagar salários altos é uma constante no Brasil. O Corinthians hoje não tem condição de falar que vai pagar 150 mil reais um jogador porque ele não vai conseguir contratar ninguém. Mas o Corinthians deixou claro que ele não queria pagar valores de transferência. E contratar jovens pede valores de transferência. Porque é óbvio que o Corinthians preferiria o Pedro do que o Diego Costa. Mas se ele chegar no Flamengo e comprar o Pedro, vai ser 90 milhões de euros. 60, 50 que seja. Então, irresponsabilidade financeira maior seria gastar uma grana danada com jogadores que o Corinthians não tem como pagar. Gastar 20 milhões numa promessa, 30 milhões numa promessa. Querendo ou não, o ritmo do Corinthians, o ritmo de um clube, e falta essa análise para certos jornalistas, mas obviamente a intenção de um clube, quando ele quer economizar, é trazer jogadores identificados, pagando apenas salário e formar gente da base. Melhor do que o Corinthians ir lá e comprar um menino de 25 anos e vender daqui um ano, dois, é ele formar um garoto de 22 e vender ele com 100% dos direitos. A gente viu uma série de apostas nos últimos tempos, como o Adson, Matheus Vital, tem um Adson também nos jovens,
como o Arauz, Matheus Vital, não dando certo. E nomes como Pedrinho sendo vendidos extremamente caro. Então, assim, é melhor você lançar o jogador ao mesmo tempo que você coloca com jogadores mais experientes. Então, na minha visão, algumas análises sobre esses feitos do Corinthians estão sendo desmedidas e mal feitas. É preciso a gente olhar sem o quê do clubismo. Pode dar errado, eu acho que a diretoria do Corinthians ainda comete muitos erros, óbvio que sim, não estou aqui para defender diretor. Mas que faz certo sentido essa estratégia de mesclagem quando o time não tem dinheiro, faz. E você, o que acha? Deixe os comentários aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Vai, Corinthians!